Olá, amigos. Saudações cordiais. Mais um encontro, mais uma história, mais um ponto de ligação dos nossos corações. Hoje a vida está tornando tudo muito mais rápido, tudo mais... Olha, nem sei que dizer exatamente o que está acontecendo, porque ainda sou do tempo de que para se comunicar com alguém era necessário escrever uma carta ou mandar um mensageiro. Tudo era mais complicado, mais difícil. E quando, por primeira vez, houve um telefone na minha casa, ainda era de dar manivela. Não fica pensando o quanto eu sou idosa. Deixa isso para lá. Mas vamos lembrar que a vida é realmente alguma coisa maravilhosa. É como se nós abríssemos uma caixa de Pandora, mas dali só sairia coisas boas, coisas lindas, coisas encantadoras que enchesse a alma da gente de alegria. E, na verdade, a coisa funciona mais ou menos assim. Eu me tornei espírita aos 16 anos. Aos 17 anos eu comecei a pregar espiritismo. E eu tinha um sonho. Aliás, quem não tem um sonho? E é tão bom a gente dizer assim, eu tenho um sonho. Como Martin Luther King dizia, eu tenho um sonho. E o sonho dele era grandioso, era gigantesco. É um sonho que ainda prossegue no coração de muita gente aqui na Terra. Esse sonho de liberdade, de igualdade, de amor entre as criaturas. Mas eu tinha um sonho também. O meu sonho era conhecer Francisco Cândido Xavier. Naquele tempo não era tão fácil como agora. Hoje vocês têm, os meios de comunicações favorecem conhecer pessoas lá do outro lado do mundo com uma facilidade muito grande. No meu tempo de jovem não era assim. Uma gravação era feita com muita dificuldade naqueles aparelhos grandes assim e muito caros também, não estava ao alcance da gente. Fotografia também era aquelas Kodaks antigas também, bastante complicadas. Então eu não conhecia o Chico Xavier, conhecia o seu trabalho, os livros que ele havia psicografado e que já tinham chegado às minhas mãos. Mas conhecê-lo pessoalmente, vê-lo, sabia das notícias a respeito daquele homem bom, que aliás foi chamado de um homem chamado Amor. Olha que coisa bonita, que foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz, tudo muito lindo. E eu tinha vontade de conhecê-lo. Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei de presente. Uns companheiros nossos da Casa Espírita iam fazer uma viagem para Uberaba e resolveram me levar. Meu presente dos 18 anos. Não dá para dizer, para contar o que foi que ocorreu dentro de mim durante a espera para que chegasse esse dia e eu pudesse conhecer o Chico Xavier. Até que aconteceu. Chegamos em Uberaba já pela noitinha, e a minha ansiedade para ver o Chico Xavier, aí que me disseram que não era tão simples assim. Eu teria que entrar numa fila. E que fila! Era mais ou menos 9 horas, 21 horas, quando eu entrei no final da fila, que dava a volta ao quarteirão. Andei, esperei, e era quase chegado às 5 horas da manhã quando eu me aproximei do Chico. Faltavam ainda 5 pessoas para que eu chegasse perto dele, que eu pudesse pegar na mão dele. E eu ficava me espichando, ficando na pontinha do pé para poder enxergá-lo, que no meio daquela multidão de pessoas que o cercavam, ele muito baixinho, eu não conseguia vê-lo. Até que abriu um clarão assim, eu consegui ver o Chico Xavier a uma certa distância. E
Então o coração começou a bater num ritmo acelerado. Eu estava vendo o Chico Xavier, ia chegar perto dele e eu ia pegar na mão do Chico Xavier. Não dá para vocês entenderem o que seja isso, ou talvez alguns possam entender, mas eu estava muito feliz. E naquele momento, 5 pessoas que faltavam para eu chegar perto do Chico, um amigo se aproximou e disse assim: Ana Jaci, o Valdo Vieira, que era um outro senhor que trabalhava junto com o Chico, também uma criatura muito notável, o Valdo Vieira está lhe chamando. Eu falei: chamando a mim? Ele não me conhece. Ele falou: pois é, mas ele mandou que eu chamasse a Ana Jaci. A única Ana Jaci que eu conheço é você. O Valdo está chamando. Eu falei: mas eu não posso ir agora. Faltam 5 pessoas para eu chegar perto do Chico Xavier. Não vou sair daqui, mas nem que o rei me chame. Naquele momento, o Chico levantou a cabeça, olhou assim e disse para mim: vai, minha filha. Quando você voltar, fique aqui. E apontou atrás dele. Eu olhei, não vi lugar nenhum, mas ele disse que era para eu ir atrás dele quando eu voltasse. Eu saí numa tristeza que vocês não podem nem imaginar. E fui lá conversar com o Valdo Vieira. E ele foi muito, muito gentil. Me passou um recado de Dr. Bezerra. O Livro dos Espíritos tem uma indagação de Allan Kardec que diz assim: os espíritos interferem em nossa vida? E os imortais responderam: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Isso aqui é um parênteses que eu fiz na minha história. Então, o Valdo Vieira me demonstrou o quanto essa assertiva é verdadeira. Ele não me conhecia, nunca me tinha visto. Era a primeira vez que eu ia a Uberaba e ele falou a respeito de coisas que estavam acontecendo na minha vida que ele não poderia saber. E ele disse que era o Dr. Bezerra de Menezes quem estava me mandando aquele recado. Eu não tinha como não acreditar. E depois que ele terminou de me dizer o recado, eu agradeci muito e voltei correndo. Aí então a fila já havia terminado e havia uma multidão em torno do Chico. Eu não tinha como me aproximar, mas ele tinha dito para eu ficar atrás dele. Então eu fiquei de 4 e fui passando no meio das pernas das pessoas, engatinhando. Vocês podem imaginar? Meu coração acelerado, uma alegria que tomava conta e eu me arrastando no meio das pernas das pessoas até que eu cheguei perto dele e me agachei atrás dele, porque parecia que por milagre havia um espaço atrás do Chico. E eu me agachei ali e fiquei. E naquele momento eu comecei a pensar: meu Deus, eu posso morrer agora. Porque se eu morrer agora, eu tenho que ir para um lugar bom no mundo espiritual, porque eu estou tão feliz, que se eu morrer agora, vai ser a morte da felicidade. Naquele tempo eu ainda falava em morrer, porque hoje eu sei que a gente não morre, a gente desencarna, mas naquele tempo eu ainda pensava em morrer. E naquele momento o Chico botou a mão para trás e pegou na minha cabeça, assim, passou a mão na minha cabeça e disse assim: não morre agora não, minha filha, já está cheio de obsessor lá do outro lado. Aí eu fiquei triste. Comecei a chorar, porque eu falei: meu Deus, eu não sabia que eu era uma pessoa tão ruim assim, que se eu desencarnar agora, vou virar obsessor no mundo espiritual. Aí o Chico passou a mão na minha cabeça novamente e falou assim: tô brincando, minha filha, não chora não. Ele estava lendo os meus pensamentos. Ele estava me vendo sem olhar para mim, ele estava de costa, eu estava agachada atrás dele, era 5 horas da manhã, não tinha clareado o dia ainda. Aquele homem era extraordinário, ele estava me enxergando sem me olhar e estava vendo os meus pensamentos que eu não havia anunciado. Olha que criatura que era o Chico Xavier. E então chegou lá uma senhora com uma bandeja grande, cheia de xícaras e
um bule cheio de café, e ela foi enchendo as xícaras de café. E o Chico pegou uma das xícaras de café, pegou o pires, segurou a xícara e virou e passou para mim. A primeira xícara de café ele passou para mim. Eu peguei e tremia tanto que o café estava derramando e eu estava protegendo porque eu não queria perder nem uma gotinha daquele café. Mas quando eu aproximei o café do meu rosto, foi uma coisa, nossa, uma coisa terrível que aconteceu. Mas eu prendi a respiração, eu não contei ainda o que aconteceu. Prendi a respiração e tomei um gole do café. Meu Deus, que experiência terrível! Foi o pior café que eu já tomei na minha vida. O cheiro que saiu da xícara era cheiro de perfume, um perfume agradável, bom. E quando eu provei o café, era perfume puro. Ele entrou queimando a minha boca e queimando a minha garganta, porque eu engoli logo. Era puro perfume. Então eu respirava, saía perfume pelo nariz, pelos olhos, pela orelha, pela boca. E eu fui tomando aquele café devagarinho, porque eu estava tomando perfume puro. Até que eu consegui engolir toda a xícara de café. Ainda bem que era uma xícara pequenininha. Tomei uma xícara de perfume que saiu da mão do Chico Xavier. Porque todas as outras xícaras tinham café. Todas as pessoas estavam tomando café, mas eu tomei perfume. O perfume que saiu das mãos do Chico Xavier. E aquilo ficou. Cada vez que eu respirava, o perfume saía pelo nariz. Depois que diminuíram as pessoas que estavam ali, eu me levantei e o Chico segurou as minhas mãos. Eu estava toda perfumada. E ele também estava todo perfumado. Foi um presente dos céus que Deus colocou nas minhas mãos. E naquele momento eu pedi a Deus, pedi muito a Deus, que eu fosse uma pessoa honesta, que eu fosse digna, que eu merecesse a honra de estar ali, perto daquele homem chamado amor, aquele homem bom, aquele homem perfumado. Quando estávamos voltando, as pessoas nós estávamos numa Kombi, 9 pessoas, as pessoas estavam dizendo que não suportavam a minha presença ali dentro, porque eu estava perfumando toda a Kombi. E era verdade, aquele perfume continuou comigo. Cheguei em casa, eu estava perfumada e durante algum tempo o perfume continuou. O perfume do Chico Xavier? Não. O perfume do bem. Aquele homem bom, aquele homem que viveu para servir, que nunca tomou nada para si e doou tudo que tinha para os outros. Ele conseguiu angariar para o seu corpo o perfume dos céus. E era esse perfume que ele oferecia às pessoas. Foi esse perfume que ele me ofereceu. E ainda hoje, tantas décadas depois, eu ainda posso sentir na acústica da alma o perfume do Chico Xavier. É uma experiência linda. E eu tenho certeza que as pessoas que tiveram a graça de conviver um pouco com Chico Xavier vão entender perfeitamente isso que estou dizendo. Um homem chamado amor, um amor que ele deixou na terra. Se você nunca leu um livro do Chico Xavier, da Lavra Mediúnica, experimente. Você vai entrar num mundo diferente, um mundo mágico, o mundo do verdadeiro amor.